Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal, certo? A aula de hoje é voltada para o primeiro ano, certo? E a temática é movimentos da Terra. Hoje vamos falar sobre os dois principais movimentos da Terra, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, sem mais delongas, vamos para a videoaula. Solta a vinheta. Bem, pessoal, estamos de volta. Como você já sabe, nessa aula vamos falar sobre os movimentos do planeta Terra, certo? Como já disse, movimento de rotação e de translação. E então, para a gente começar a tratar do tema, antes de começar a tratar o tema, nós precisamos dar uma relembrada na aula anterior. Na aula anterior, a gente falou sobre Rosas dos Ventos, mas também tratamos de linhas imaginárias. Creio eu que vocês se lembram que nós tratamos sobre linhas imaginárias, né? As linhas paralelas e que são as linhas horizontais e as linhas verticais, certo? Que são os meridianos no caso. E aí essas linhas vão nos ajudar a compreender melhor os movimentos da Terra, certo? Bem, pessoal, vocês estão vendo aí a imagem do planeta Terra. Como vocês bem sabem, o planeta Terra ele tem um formato esférico, certo? Um formato de bola. Entretanto, não é uma bola perfeita, certo? Não é um círculo perfeito. Ele tem algumas deformações, achatamento nas suas bordas, né? Digamos assim, nos seus polos. E por conta disso, podemos dizer que a Terra tem um formato de geode, ok? Então, geode é um círculo imperfeito com achatamento nos polos. Então, vamos relembrar novamente a linha do Equador. Para quem não lembra, a linha do Equador é uma linha imaginária que foi criada para dividir a Terra em dois polos ou dois hemisférios. O hemisfério norte, que fica acima da linha do Equador, e o Polo Sul, que fica abaixo da linha do Equador, certo? Então, essa linha imaginária, ela circunda o planeta Terra. Nosso planeta aí, como vocês estão vendo, tem mais de 12 mil quilômetros. Então, é uma linha que foi criada para ajudar a ter uma noção melhor onde é em cima, onde é embaixo. É claro que teoricamente não tem no espaço, não se tem em cima ou embaixo, mas o ser humano criou para formas de se localizar melhor. E daí, a partir da linha do Equador, criaram-se outras linhas imaginárias, como vocês estão bem vendo aí na imagem. Vocês estão vendo aí centralizada a linha do Equador. Acima da linha do Equador nós temos o Trópico de Câncer. E lá no extremo nós temos o Círculo Ártico, que pertence ao hemisfério norte. Agora, tratando-se de linhas imaginárias abaixo da linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio. E lá embaixo nós temos o Círculo Antártico, que pertence ao Polo Sul. Então, pessoal, a importância dessas linhas não é somente para enfeitar, para se localizar, mas também para definir zonas climáticas, onde é quente, onde é frio, onde é meio termo, onde parte do ano é frio e parte do ano é quente. Então nós temos a linha do Equador sendo a parte mais quente, né, onde o sol bate com maior incidência durante o ano todo. Acima do Equador nós temos o Trópico de Câncer, no qual há épocas do ano que o sol incide com uma força maior, e aí é chamado de verão. E
quando o Sol está incidindo com uma força maior no Trópico de Câncer, lá no Trópico de, aliás, no Trópico de Capricórnio, né? Lá no Trópico de Câncer será inverno. E aí no Trópico de Capricórnio é a mesma coisa. Quando o Sol está incidido com maior força nessa zona, no Trópico de Capricórnio é verão e no Trópico de Câncer será inverno. E nos extremos nós temos o Círculo Ártico e o Antártico, no qual o ano todo temos um frio extremo. Claro que nós temos um verão, mas não é um verão como o nosso, ou como um verão no Trópico de Câncer ou Capricórnio. Se lá o inverno, as temperaturas, vamos colocar aí, chega a menos 60 graus ou mais, o verão lá, a temperatura mais quente é 0 graus ou 1 grau, coisa assim do tipo, certo? Então daí a importância dessas linhas imaginárias para definir essas zonas climáticas. Tá aí, né? Como eu já tinha tratado para vocês, vou só ler aqui o texto. Como podemos ver na imagem ao lado, há uma maior incidência de raios solares direto entre as linhas do Trópico de Câncer e de Capricórnio. Esta parte da Terra é a mais quente do planeta, sendo denominada de zona tropical. As regiões entre os trópicos e os polos são divididas em duas regiões climáticas, sendo uma temperada. Quando ele fala zona temperada é porque épocas do ano é quente e épocas do ano é frio, então há um equilíbrio entre os trópicos e os círculos polares. Já as zonas polares se localizam dentro dos círculos polares ártico e antártico. Tá aí uma imagem, né, mostrando a zona tórrida, que é a zona mais quente, Trópico de Câncer, Capricórnio, e a zona temperada do sul, o círculo polar antártico, em cima o Trópico de Câncer, zona temperada do norte e a zona glacial. Beleza? Bem, chegamos a um dos dois principais temas dessa aula. Agora que você já conhece, né, como funciona o esquema das linhas em paralelo, né, a lei do Equador, Trópico de Câncer, Capricórnio, nós vamos estudar agora o movimento de rotação. Bem, rotação é o nome que se dá quando um determinado volume de massa gira ao redor de seu próprio eixo. Então, a Terra, ela gira em torno de si. Então, esse movimento, esse giro em torno de si é chamado de rotação. No caso da Terra, esse movimento demora aproximadamente 24 horas. Esse período é que nós chamamos de dia, ou seja, são 23 horas e 56 minutos, né, quase 24 horas, que a Terra demora para girar em torno de si, certo? E aí tem uma curiosidade aqui embaixo, que eu vou ler aqui para vocês, que vai lembrar que a duração de um dia depende do tempo que um planeta demora para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Por exemplo, o dia em Vênus demora 243 dias terrestres, ou seja, aproximadamente 5.832 horas, enquanto em Mercúrio um dia dura 58,6 dias terrestres, ou seja, 1.406 horas. Então, esse movimento de rotação, ele não é uma coisa uniforme para todos os planetas. Há planetas que faz esse movimento de rotação mais lento e outros fazem esse movimento de rotação mais rápido, certo? A Terra, ela gira em torno de um sentido anti-horário, certo? Visto dentro de um espaço, né? Os satélites observaram que a Terra, ela gira no sentido diferenciado no sentido horário, ela gira no sentido anti-horário. Então podemos dizer que a Terra também, podemos dizer que também que para quem está situado na Terra, ela gira do oeste para o leste. Ou seja, pessoal, a Terra ela gira da esquerda para direita, certo? Vocês se lembram, né? Que é a aula de roda dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Sabe que o norte em cima, o sul embaixo.
o leste na direita e o oeste na esquerda. Então, como a Terra gira de oeste para leste, ela gira da esquerda para a direita. Então, pessoal, a sucessão de dias e noites é uma consequência do movimento de rotação. Como já tinha dito, a Terra gira, aliás, demora para girar em torno de 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. Então, para não ficar uma coisa quebrada, para facilitar a contagem das horas, arredondaram isso para 24 horas, certo? No nosso planeta, o dia se divide em dois períodos de acordo com a incidência de luz solar, o período claro e o escuro, no qual denominamos de dia e noite. Então, esse movimento de rotação vai ter uma face da Terra vai estar voltada para o Sol e vai ter outra parte que não vai estar voltada para o Sol. Então, a parte escura nós chamamos de noite e a parte clara que está voltada para o Sol nós chamamos de dia, certo? Então, pessoal, o movimento de rotação ele causa algumas consequências, certo? Então, alguns acontecimentos que são naturais no nosso dia a dia seriam completamente diferentes se não houvesse movimento de rotação, ou seja, se a Terra não girasse. Por exemplo, não haveria sucessão de dias e noite, como conhecemos, mas sim teríamos regiões que sempre seriam dia ou sempre noite. Imagine aí, sempre ser dia, sempre claro, ou ser sempre escuro, não importa o quanto as horas passem. Então seria uma coisa estranha, né? Então o movimento de rotação, ele tem, como posso dizer, a sua parte boa, né? Porque senão, nossa, viver só na escuridão ou viver totalmente somente no claro, 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 né? Que eu acho que o dia seria melhor do que somente só escuro. Mas a noite é importante porque à noite você consegue relaxar mais, consegue dormir melhor, né? A casa fica mais escura, mais agradável para dormir, enfim. Mas todos os dois têm a sua importância, certo? Ainda bem que existe movimento de rotação. Então aqui vocês estão vendo uma imagem, né? O Sol, a luz do Sol incidindo sobre a Terra, né? Na parte clara. Então vamos supor que aqui a Terra não girasse. Pronto, ficaria desse jeito. Essa parte no qual está batendo a luz solar seria sempre dia, e a outra face não haveria luz, ficaria sempre escuro. Então não seria uma boa, né? Então o movimento de rotação tem sim a sua importância gigantesca. Olha aqui como é o movimento aparente do Sol, pessoal. O Sol, como vocês estão vendo, nasce ao leste e se põe ao oeste, certo? Então esse aí é o movimento que o Sol faz em relação à Terra, certo? Agora nós chegamos à segunda parte, que é o movimento de translação. Pessoal, translação é o nome que se dá ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Ou seja, enquanto o movimento de rotação é a Terra girando em torno de si, o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, certo? Então, quando a Terra dá uma volta completa em torno do Sol, nós conseguimos realizar um ano terrestre. Então, um ano terrestre leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, certo? Então, de 4 em 4 anos, para descontar essas 6 horas, né, a mais, nós temos um ano que é bissexto, no qual fevereiro tem 29 dias. Porque se você for somar 6 vezes 4, dá 24 horas. Então, é um dia a mais. Então, esse dia a mais de 4 em 4 anos é sempre colocado no calendário para sempre ter um ajuste, certo? Tá aí, pessoal. Com uma visão do espaço, a Terra gira em torno do Sol em sentido anti-horário sobre o Polo Norte. Então, esse movimento completo que a Terra faz em torno do Sol é chamado de translação.
Então, o movimento de translação, pessoal, vai ajudar, né? Aí vai incidir sobre as estações do ano, nos solstícios e equinócios, né? Pelo fato da Terra ter seu eixo de rotação inclinado de 23 graus em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Então a incidência de luz, ela varia de região para região durante o ano. Então, se a Terra não tivesse essa inclinação, não haveria uma variação de luz. Então, essa inclinação faz com que ocorra diferentes estações do ano, certo? Então, temos aí a primavera, o verão, o outono e o inverno. Cada época do ano vai ter uma estação diferenciada de acordo com a região. Então, pessoal, por exemplo, no hemisfério sul, no dia 21 de setembro começa a primavera. Já no hemisfério norte começa o quê? O outono. Dia 22 de dezembro começa o verão no hemisfério sul. Então, o sol vai estar batendo com maior incidência lá no sul. Enquanto lá no norte vai ser ao contrário. Vai ser inverno. E aí vai passando um ano, dia 21 de março é outono no sul e primavera no norte. E 21 de junho começa o inverno no sul e lá no norte começa o verão. Ou seja, há uma inversão, né? À medida que a Terra ela vai girando em torno do Sol, né, as estações vão se modificando. Então veja aí a importância do movimento de translação, do movimento de rotação. Se não houvesse movimento de rotação, de translação, não haveria variação climática, haveria estagnação climática, haveria somente dia, somente noite, haveria somente um determinado clima para uma região. Então, isso aí implicaria em uma série de consequências, como por exemplo, plantação, né? A questão das chuvas, muito calor em uma determinada região e muito frio em uma determinada região durante um ano todo, isso seria horrível. Então, é muito importante esse movimento de rotação e de translação, certo? Olha aqui, mais uma imagem mostrando o inverno e verão no hemisfério sul, certo? Como vocês estão vendo aí, como foi explicado anteriormente. E aí, falando aí, essa imagem aí mostrando que o sol não nasce e morre sempre no mesmo local, certo? Há uma pequena variação de acordo em que o ano vai passando. E aí, como já falei anteriormente, como consequência direta do movimento de translação, temos 4 estações climáticas que, dependendo da região geográfica na Terra, possuem características bem específicas, né? Graças a esse movimento, há uma variação da vegetação, há uma variação na quantidade de neve, na quantidade de chuva. Então é muito importante esse movimento de translação. Olha aqui, ó, a variação de luz que ocorre durante o ano todo. Vocês estão vendo, ó, como há uma modificação graças a essa inclinação terrestre. Então isso ajuda, né, na procriação da vida, dos biomas do nosso planeta Terra, da fauna e de outras coisas. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma videoaula para vocês, certo? Primeiro ano. Agradeço a todos que participaram. Então comentem lá, deixem suas dúvidas aqui no vídeo, beleza? Estou aguardando. Até a próxima.